Boa noite. Boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma Ecologia Educacional. Todas as semanas estou aqui convosco para vos falar um pouco mais sobre educação, comunicação e a relação entre estes dois mundos, não é? Hoje venho-vos falar sobre uma das maiores necessidades que a criança tem. Qual será, não é? Qual será a maior, uma das, não vou dizer a maior, eu vou dizer uma das maiores necessidades que a criança tem. Vou deixar aqui, ver se está tudo ok. Certo. Maravilha. Então, sabiam que hoje, se calhar sabem, hoje é Dia Mundial da Atividade Física. Hoje é Dia Mundial da Atividade Física, dia 6 de Abril. E ainda bem que é, porque foi exatamente por causa dessa comemoração desse dia que eu escolhi o tema da live de hoje. E já estou a dar uma dica, não é? De qual será a maior necessidade da criança. É engraçado que muitas vezes nós adultos temos uma tendência para misturar conceitos. E este é um deles. Misturamos conceitos. Mau comportamento com movimento. Pode até rimar, mas são coisas diferentes. Então vamos lá. Hoje é Dia Mundial. Olá, boa noite, minha querida. Boa noite. Bem-vinda. Hoje é Dia Mundial da Atividade Física. E qual é então a maior necessidade da criança? É exatamente a necessidade de se movimentar. O movimento. Por isso é que eu escolhi o tema de hoje, não é? Devido a este dia maravilhoso, que é o Dia Mundial da Atividade Física. E porquê que é tão importante? Não é? Nós já todos sabemos, não é? A gíria já sabe que temos que promover a atividade física para o nosso bem-estar físico, porque temos que ter a noção que o nosso corpo necessita de gastar energia, temos que consumir, ou melhor, aquilo que consumimos temos que gastar de alguma forma, não é? E muitas vezes não é o suficiente aquilo que fazemos no nosso dia-a-dia, não é? Temos trabalhos assim que nos dizem para ficar sentados muito tempo e tudo mais. Mas, isto para o adulto. Mas para a criança, o movimento é algo essencial para o seu desenvolvimento. Não só físico, ok? Não só físico, mas também a nível emocional e mental. Então vamos lá. Nós sabemos que a nível daquilo que faz, aquilo que é desenvolvido através do movimento, não é? As habilidades motoras, digamos assim, nós sabemos começar a gatinhar, começar a rolar, o correr, não é? Nós temos essa noção. A criança necessita e vai aprendendo isso aos poucos. E muitas vezes nós temos esta tendência de querer ajudar, e agora eu vou ter aqui muito cuidado a falar sobre isto, porque temos a tendência para ajudar a criança a fazer certos tipos de movimentos. Contudo, a criança nasce com esta sua energia para fazer, este seu querer fazer, esta sua curiosidade, nasce já com ela. A criança nasce curiosa. E esta curiosidade é alimentada por estes movimentos. E os movimentos alimentam a sua curiosidade. Então isto é uma bolinha, isto é um círculo, não é? Maravilhoso. O que é que acontece? Nós muitas vezes adultos, com boa intenção, fazemos com que muitas vezes nós, com esta boa intenção, queremos ajudar. E ao ajudar, muitas vezes estamos a dificultar a aprendizagem da criança, ou a andar, ou a correr, ou a caminhar, a gatinhar. São movimentos que acontecem de forma natural. Se nós, adultos, dispusermos o material, digamos assim, o ambiente, de forma a que a criança possa explorar livremente. Ok?
Eu vou-vos dizer para já, antes que me esqueça, 2 livros que nos falam sobre esta importância do movimento. Um deles é um que eu já falei, já fiz aqui uma live, se quiseres ver lá atrás, procura, que fiz uma live com uma leitura comentada do livro do professor Carlos Neto, Libertem as Crianças, onde fala sobre a importância da atividade física, a importância de nós adultos olharmos para o movimento da criança e dos jovens como algo tão necessário como aprender a ler, a escrever e matemáticas. Ok? Outro livro que tem acesso rapidamente e ainda hoje, se quiserem, porque é um e-book gratuito do Lar Montessori, do fantástico pesquisador Gabriel Salomão, que nos fala sobre também o movimento da criança e a necessidade que a criança tem de se movimentar. Crianças obedientes não ficam quietas. Só o título, não é? Só o título. Nós adultos, temos que, se há pouco vos falei sobre este querer, com toda a boa vontade, queremos ajudar a criança a fazer algo que ela vai conseguir fazer sozinha, de forma natural, se tiver à sua disposição um ambiente preparado para... O que é que quer dizer um ambiente preparado? Um ambiente onde ela possa andar, explorar. Por exemplo, uma sala ampla, uma manta no jardim, de forma que ela possa rolar, olhar para cima, olhar para baixo, ter movimentos livres, para que ela possa então movimentar o seu corpo. Mas nós temos esta tendência, quando a criança começa a andar, não é? Dá aquela expressão, agora que já começou a andar, agora vai começar os charilhos, agora é que vai dar trabalho. Porquê? Porque a criança não para quieta. E há esta expressão que nós dizemos muitas vezes que é: mas porquê? Mas porquê que ele nunca para quieto? Mas porquê que ele tem que andar a subir e a descer? Porquê que ele tem que andar de um lado para o outro? Parece um bicho já ao lado. A criança necessita desse movimento. A criança necessita, sim, de subir, descer, trepar. Trepar, ou seja, escadas. As escadas... Tudo aquilo que a criança não conhece, ou aquilo que o adulto não permite que a criança conheça, torna-se um perigo. Ok? Então as escadas são um perigo se a criança não souber o que fazer com as escadas, ou nas escadas. Ok? Quem diz uma escada diz uma faca, diz uma tesoura. Nós há pouco estávamos a dizer sobre as habilidades, não é? Sobre aquilo que nós sabemos que é bom, vamos aprender a andar, a criança vai aprender a correr, a gatinhar, tudo isso é fantástico, a destreza motora. Não é só a destreza motora. Habilidades motoras, como rolar, o caminhar, o correr e o saltar. Fantástico. Essa parte toda a gente rapidamente se lembra. Habilidades manipulativas, ou seja, manipular as coisas, utilizar as coisas, como conseguir atirar um objeto, conseguir apanhar um objeto, bola, disco, almofada. Cortar com a tesoura, assim ou assim, tanto faz. Ok? Isto é um movimento. Até a criança cortar assim com a tesoura, a criança precisa de rasgar, precisa de machucar papel. Alguns de nós ainda recebemos muita publicidade em casa, não é? Em vez do papel ir logo para a reciclagem, experimentar uma atividade tão simples como colocar o vosso bebê no chão. Sim, no chão, numa mantinha. Ou no chão, sem mantinha, como quiserem. E mostrar ao bebê o rasgar o papel. Façam uma vez, façam duas, a machuquem. Deixem o bebê explorar depois esse papel. Essa atividade tão simples e que nós adultos nem sequer muitas vezes nos lembramos, não estou a falar do pessoal da componente nativa, ok? Mas muitas vezes os pais não sei o que é que é de fazer com o meu bebê, não sei que atividade é que posso fazer para o entreter. Tão simples como papel da publicidade, colocar no chão e começar a rasgar, a machucar, fazer uma bola gigante, atirar para ele. Fazer cucu com a folha. Cucu!
tudo isto são atividades motoras. Tudo isto é trabalhar o movimento. Continuando. Habilidades estabilizadoras. Ter o controle do seu corpo. Ter o controle do seu corpo. Saber andar na posição na vertical. Conseguir andar em cima de uma linha. Em cima de uma corda, por exemplo. Ok? Tudo isto, até a criança conseguir chegar até aqui, há todo um trabalho, desde bebê, que se faz. E o movimento que a criança tem, temos que agora ver aqui uma coisa muito importante, que eu falo muitas vezes sobre o temperamento de cada criança. Há crianças que são mais expansivas e mais dadas, são mais para fora, não é? Há outras que são mais recolhidas, muitas vezes nós colocamos no sítio e elas ficam ali durante tempos e tempos a fio. Uau, não dá trabalho nenhum. Atenção! Toda a criança necessita de movimento. Toda a criança vai explorar o seu próprio movimento ao seu ritmo. A nós adultos cabe-nos perceber que o movimento é essencial para o seu desenvolvimento. Para o seu desenvolvimento físico, emocional e mental. Então vamos lá. Porquê que nós já falamos aqui da parte motora, certo? Toda a parte que é desenvolvida com o movimento. Está bem? Vou-vos trazer um conceito e uma ideia que Maria Montessori falava sobre a importância do movimento. Diz-nos assim. Ela falava que a criança desenvolvia-se, ok? Não só através do seu cérebro, está bem? Mas todo o seu cérebro estava em todo o seu corpo. Porquê? Porque a criança necessita de todo o seu corpo para se movimentar. E isto acontece, como falei há pouco, não é? É uma pescadinha de rabo da boca. A criança desenvolve o seu cérebro se conseguir movimentar. A criança, quanto mais se movimenta, mais se desenvolve. Ok? Então, ela falava-nos assim, o movimento não serve só para executar aquilo que a criança deseja, mas para formar a identidade, a personalidade e a vontade da criança. O movimento é a exploração. A criança, através do movimento, vai explorar a vida, vai explorar o meio, vai explorar até o seu próprio corpo. Começa a mexer as mãos, começa a mexer nos pezinhos, começa a perceber, oi, espera aí, o meu corpo é desta forma, eu estou a sentir. Eu, quando toco em mim, eu sinto. Toda a parte cognitiva é desenvolvida através do seu movimento. O que é que nós adultos muitas vezes olhamos e o que é que nós começamos a ver? Um bebê que está, por exemplo, na cadeirinha da papa. Eu vi isto tantas vezes. Está na cadeirinha da papa e ele começa a perceber e começa a ver o movimento dos objetos. Ele tem um objeto na mão e ele começa a perceber que o objeto tem movimento se ele fizer uma ação. Ok? O bebê está na cadeirinha da papa. Geralmente é uma cadeirinha alta. Ele vai atirar a colher, ou seja o que for, ou a comida, e vai ver e começa a perceber que aquilo cai. Aquela ação teve uma causa, teve uma consequência, digamos assim. Caiu. E nós, adultos, estamos nas nossas coisas, apanhamos, colocando outra vez, à espera que a criança perceba que naquilo não se faz, não é? E que tem que comer. Mas a criança não está. O seu emocional, o seu mental não está preocupado se vai comer ou não. Está, sim, em querer explorar e perceber aquele movimento. Quando um bebê, lá está, quando a criança, estamos a falar da idade de creche, começa a crescer, ela começa a perceber os movimentos, não só os seus, mas depois os externos, não é? Os exteriores. Há qualquer coisa de interessante e volta a fazer. Porquê que volta a fazer? Porque a criança está a explorar. E é através da repetição que a criança está a aprender sobre aquele movimento. É através da repetição. Por isso é que a criança calça-se e descalça-se, sobe as escadas e desce as escadas, e sobe as escadas e desce as escadas. E pega no objeto e tira da caixa e põe na caixa, tira da caixa e põe na caixa. Há uma caixa com uma bolinha, ela vai e põe... Assim que ela começa a perceber que a bolinha põe-se naquele buraco e ela sai pelo outro lado, ela vai voltar a fazer. Através da repetição. Nós, adultos,
sem olhar para a importância crucial que tem o movimento na exploração da criança, olhamos para isto e pensamos assim: ela está a gozar comigo? Então, mas eu acabei de dar a colher, porque ela está a mandar outra vez a colher para o chão? Como se a criança tivesse a maturidade para perceber telepaticamente que a colher só serve para comer. Como se a criança tivesse a maturidade para perceber que a nível social não se pode mandar colheres para o chão. A criança não está preocupada com isso. A criança nem sequer está a pensar sobre isso. A criança está a explorar o movimento. O seu e o daquele objeto. Porque ela não sabe que é um objeto inanimado. Ela está a perceber que, uau, espera aí, eu estou a fazer com que a colher vá para lá. Se eu fizer isto, acontece assado. Uau! Porquê que é tão importante a nível emocional? Quando a criança tem a possibilidade de estar num espaço onde pode explorar à vontade, livremente, trepar, mexer, ver um objeto, para que é que ele serve, experimentar, ver em cima, ver em baixo, ver os lados, a criança começa a ter um autoconceito de si como capaz. Eu consigo fazer isto, eu faço isto. Então ela começa a ganhar em si um autoconceito de que eu sou capaz, eu posso fazer. Eu tenho capacidade para fazer. Mesmo quando às vezes as coisas não correm tão bem, como tropeça e cai e fica ali assim um bocado, ai, choro, não choro, ai, aleijei-me. E o adulto que está ao pé dele diz assim: pronto, ok, já passou, bora, vamos lá, olha, tão gira, vamos fazer. Não tem sangue, ainda lá, bora lá. Ou, se houver sangue, vamos lavar, pôr água, pôr pomadinha, pronto, está ótimo, bora. A criança começa a perceber: posso confiar em ti, adulto? O adulto confia em mim. Então, eu confio em mim também. A importância de dar à criança a possibilidade de experimentar, de se movimentar, não tem só a ver com a parte física. Também, claro que sim, não é? Continuando, não é? No crescimento, perceber que é uma promoção da saúde, claro que sim. Mas a nível emocional, a nível mental, é gigante. É se calhar tão grande como a promoção da saúde. Se calhar vou-vos dizer que é a saúde física e mental de uma criança. Quando a criança é... porque isto agora vou-vos falar em contexto escolar, não é? Quando uma criança, num grupo, não existem crianças todas iguais. Existe sempre aquela que é mais acelerada, mais dada, mais ativa e aquela que é mais recatada. Todos eles necessitam de movimento. Não necessitam da mesma forma. Ou seja, nós pomos à disposição o mesmo ambiente, mas essa criança que é mais dada, mais para fora, ela vai explorar de outra forma, vai explorar se calhar até mais rapidamente do que a outra que é mais recatada. Não temos que as comparar. Mas eu fiz isto aqui tão giro e não está a usufruir. Vai usufruir, claro que sim. Vai usufruir ao seu ritmo. Vai usufruir à sua maneira de estar. Nós não podemos comparar as crianças quando há atividades físicas ou quando há, por exemplo, atividades mais radicais. Tu não fazes, és tão madricas. Cada um tem o seu ritmo. E nós adultos temos esta tendência, não é? esta teimosia de querer que as crianças façam as coisas só porque nós queremos que elas façam. Eu fiz isto para ti, porque é que não estás a usufruir? Eu fiz isto para ti, não gostas? Adulto, fizeste aquela atividade para que a criança usufruísse, ok? Ao seu ritmo. Fizeste aquela atividade e a tua expectativa sobre aquela atividade tem que se enquadrar no grupo que tens. Fizeste aquela atividade para dar às tuas crianças um ambiente onde elas possam explorar livremente. Então, deixa-as explorar livremente. É só naquele dia? É só aquela hora? Pode ser assim? Ok? Quando a criança é habituada, educada a cai, não é? Tropeça
e estão logo em cima dessa criança 20 adultos, estou a brincar, mas vá, 1 ou 2 adultos. Estás bem? Está tudo bem? Não te aleijaste? Ou quando nós, claro que sim, temos que ter a noção da nossa casa no sentido de preparar para receber um bebê. Contudo, tudo o que está na casa não pode ser retirado assim desta forma tão antinatural, digamos assim. Ok? A criança vem, a casa é preparada, mas existem esquinas de móveis na mesma. Nós podemos protegê-los, ok? Eu vou-vos dizer uma coisa. Nos meus 2 filhos, e são os 2 diferentes, eu não coloquei nada de apliques, não é? Aquelas coisas para pôr nos móveis e nem nas tomadas. Não senti essa necessidade. Eles, claro que nunca aconteceu nada, não é? Mas houve turras nos móveis, até mais no Miguel, que tinha assim, era mais ativo, lá está, não é? Era mais, levantava-se, ia muito rapidamente para as coisas. Houve uma altura que a gente pensou, vamos comprar o capacete, que o rapaz andava a ter com a cabeça em todo lado. Porquê? Porque ele tinha queria se movimentar muito depressa, mais depressa do que o seu próprio equilíbrio, não é? Já adquirido, que aos poucos adquirido, mas ele queria se movimentar com mais rapidez. E então batia muitas vezes com a cabeça. Mas a criança, no meu ponto de vista, a criança precisa que o adulto a oriente, a guie neste estar em sociedade, em estar no seu conjunto. A criança precisa saber que as tomadas é um objeto utilizado pelos adultos e que é utilizado para acender a luz e temos de ter cuidado a utilizar, tal como as tesouras, ok? Não é por retirar tudo o que está à disposição da criança que vamos conseguir que não aconteça nada, ok? Não é por aí. A criança necessita de saber para que é que aquilo serve. Necessita de saber não só para o seu uso, mas para a sua proteção. Os fósforos. Assim, agora nós não temos o fogão, temos placa, mas antigamente nós temos o fogão normal e o saber acender um fósforo é uma motricidade, é um movimento, é uma destreza manipulativa, ok? Que é difícil para certos adultos. Certos adultos que, em crianças, não tiveram esta experiência. Ok? Toda a base, nós temos que ter esta noção e esta sensibilidade para saber que nós adultos somos a construção, não é? Daquilo que aconteceu na infância, daquilo que não aconteceu na infância. Nós muitas vezes vemos adultos que são muito atados. Sabem a expressão? Um adulto atado. Okay? Não sabe o que é que há de fazer quando acontece uma situação. Faltou-lhe exatamente na infância esta possibilidade de explorar. Como vos disse há pouco, a criança nasce com curiosidade. E essa curiosidade é alimentada pelo movimento. O movimento vai alimentar ainda mais a curiosidade. O que é que faz com que haja uma quebra? O que é que faz com que haja um corte neste movimento de curiosidade, movimentação, curiosidade? O que é que faz com que essa linha, digamos assim, seja cortada? Quando nós adultos interrompemos. Quando nós adultos queremos proteger. Quando nós adultos queremos colocar a criança numa redoma. E eu não estou a dizer com isto que temos que deixar livre, leve e solto e fé em Deus, não é? Não é isso. Quando estamos num parque, por exemplo, em vez de, no início, estarmos sentadinhas no banco, estamos ao lado deles. E vamos ajudar e vamos orientar como é que eles podem andar no parque, como é que eles podem, o que é que eles têm que fazer, é trepar, é subir as escadas, fazemos assim, fazemos assado, orientar.
olha, agora vem o escorrega, agora temos de descer, como é que podemos sentar para descer? Basta fazer uma ou duas vezes, a criança aprende, suga logo. Estamos a falar de idades de faixa etária da creche, por exemplo, elas sugam logo a informação. Basta dizer uma ou duas vezes. Mais tarde, quando formos, mais tarde, 4, 5, 6 anos, 7 anos, quando formos ao parque, quando voltamos a ir ao parque, não é? Depois deste tempo todo, aí sim já podemos ficar sentadinhos no parque, nós adultos, e olhar e contemplar a nossa criança e as nossas crianças a brincar. Mas para isso é necessário que a criança aprenda a movimentar e a explorar o meio. Não é estar constantemente em cima, e depois chegamos aos 4, 3 anos, 4 anos, e a criança não sabe subir as escadas de um escorrega. Ou ainda sobe, por exemplo, um pé com o mesmo pé, em vez de fazer alternado. Okay? Que é uma competência que já poderia ter adquirido até nessa idade. Subir as escadas alternadamente, em vez de ser com o mesmo pé. Ok? Outra coisa que nós adultos temos a tendência para, e que disse há pouco, para misturar é achar que uma criança bem comportada é aquela que, quando nós a sentamos, ela fica sossegada, quieta, no lugar. Ok? Eu dou-vos o exemplo do almoço. Almoçar. Para nós adultos, uma refeição é não só um momento de alimento, mas também um momento de relação, não é? De estarmos a falar uns com os outros, de reunião familiar, por exemplo. Certo? Para uma criança pequena, e posso-vos dizer mesmo até aos 5 anos, a criança senta-se para ter a sua refeição. Ponto. O objetivo é, vamos sentar e vamos almoçar, vamos sentar e vamos jantar, vamos sentar e vamos lanchar. Fazer sala, a criança não tem essa noção e não sente necessidade para isso. A criança necessita de se movimentar, ela para comer e sim, a refeição é para estar sentado para comer. Não tem que estar em movimento. Mas ele é tão difícil para comer só quando ele anda a correr e depois vem e come uma colherzinha. Vamos falar sobre isso noutra altura. Mas para ter uma refeição, a noção de refeição e a noção que depois vamos criando para o estar à mesa, o convívio e tudo mais, mas principalmente para a sua saúde, ok? Para que aquele alimento faça e tenha o objetivo total, a criança tem que se sentar à mesa, sentar no seu sítio para almoçar, para comer. Almoçar, lanchar, jantar, ok? O que acontece muitas vezes é que nós queremos que as crianças, principalmente em escolas, não é? As crianças comam todas ao mesmo tempo, comam com a mesma velocidade, porque temos de nos despachar e para ir para outro sítio, não é? Ou para o parque, ou porque vêm outros alunos. As crianças pequenas têm a noção, ok, eu vou almoçar, quando acabam de almoçar, aquilo que elas querem fazer é aqui, levantar e ir embora. Já acabou o objetivo que tinham. Eu estou ali sentado para comer. Nós adultos é que temos que arranjar estratégias para que a criança fique mais um bocadinho, porque temos que levar todos, porque sim, estamos em grupo, isto em escola, está bem? Porque estamos em grupo e temos que sim, há coisas que temos que fazer em grupo, mas somos nós, adultos, que temos de ter estas estratégias. Não é estar a verbalizar a criança, é sempre a mesma coisa, tens de sentar, e porquê que tu respeitas os outros? A criança não tem essa maturidade, a criança não está a fazer por mal. A criança tem necessidade de movimento. Ela parou aquele tempo para comer, porque ela sabe, porque precisa e gosta de comer, senta-se e come. Depois de ter comido, vai-se embora. Não faz isso por maldade, não faz isso para nos afrontar a nós adultos. Ela faz isso porque necessita de se movimentar. Estratégias. Ok. Aquela criança que é super rápida a comer, que já sabe comer sozinha, que devora a comida. Pode ser, às vezes, não o primeiro a ser servido, mas o último, por exemplo. Ou um dos últimos. Assim se a criança acaba de comer, podemos dar mais uma pecinha de fruta.
ou 2, se ela quiser. Nós temos que arranjar estratégias. E a criança que necessita que vai aos poucos percebendo, sentar, vamos esperar pelos amigos. Claro que nós vamos aos poucos falando e expressando isto. Estamos em grupo, vamos esperar pelos amigos acabarem de comer, olha, falta só ali a amiga acabar a fruta. Claro que sim, mas não temos que olhar para esta criança que está já em pulgas para sair como uma criança que é indisciplinada, como uma criança que tem um mau comportamento, que não respeita os outros. Ela não tem essa noção. Ela quer se movimentar porque o seu corpo necessita. O seu corpo está ainda em desenvolvimento, necessita de explorar. A sua mente está em querer movimento. Porque a sua mente sabe que quando me movimento, eu vou explorar mais coisas, eu vou aprender mais coisas. Ok? Então não é nada que faça a nós adultos para nos afrontar ou dizer que qualquer coisa de mal. Nada disso. Ela só quer rua, ela só quer correr. Ela necessita desse movimento. E há crianças que necessitam mais do que outras. E nós temos esta tendência para que os que estão quietinhos e que ficam quietos, sentados, são um espetáculo. Eu lembro de uma frase o Miguel teve uma ama e que não correu bem, não é? E ela disse uma frase que eu nunca mais me vou esquecer, que é: ele é tão desassossegado, nem me deixa passar a ferro. Pois, exato. Se calhar passavas a ferro quando ele não estivesse ao teu cuidado. Só assim naquela. Não sei, digo eu. Há crianças que necessitam de ter espaços onde possam subir, descer, sofás em casa, não é? Que há sempre mães que me falam muito sobre estar sempre a subir e a descer o sofá, tenho medo que ele caia. Ok, vamos para um tapetezinho em baixo. E vamos deixá-lo subir e descer e estarmos lá sentados no sofá e ele está constantemente a subir e a descer. Nós ficamos só com a mão. Só assim. Não é? Sobe, desce. Ele necessita dessa exploração. Não só pela sua capacidade física, mas pensem que o seu emocional está a agradecer. Está a agradecer porquê? Porque eu estou-me a tornar forte, eu estou-me a tornar capaz, eu estou a saber confiar em mim, porque sei que tu confias em mim também. Então, esta linha de pensamento, era isso que eu gostava que vocês guardassem sobre o movimento e sobre a criança que se movimenta muito. Deixem-na movimentar e fiquem ao lado. Não a reprimam, não a critiquem, não a julguem, porque ela necessita de se movimentar. Porque ela está a tornar, como diz Maria Montessori, não é? Ela está a formar a sua identidade, a sua personalidade e a sua vontade. Ok? Bem, benefícios então. Benefícios sobre o movimento, sobre apesar de todos nós, porque isto é outra coisa, aqueles adultos que são mais preocupados, digamos assim. Eu não quero dizer que eu não seja, atenção, eu não me considero uma despreocupada sobre isto. Claro que eu sei olhar e ver que é mais perigoso, deixa-me cá levantar e ficar aqui assim à volta deste objeto que é gigante e que ele está a querer trepar. Mas não vou interferir. Mas há uma coisa muito interessante que é, nós adultos temos que olhar muitas vezes para os nossos medos quando olhamos para o nosso filho, o nosso sobrinho, seja quem for, e pensar, porquê que eu não consigo vê-lo a subir este escorrega tão grande? O que é que aconteceu na minha própria infância, não é? O que é que aconteceu comigo que me deixou assim tão desconfortável com isto? Porquê que eu não o deixo mexer em tesouras? O que é que há de medo em mim? O que é que aconteceu de medo na minha infância? Porque muitas vezes nós estamos a projetar os medos os nossos medos nos nossos filhos, nos nossos alunos. E esquecendo de olhar para a necessidade daquela criança. Ok? Porque é uma necessidade.
movimentar-se. É através desse movimento que a criança vai crescendo, vai se desenvolvendo a nível físico, emocional e mental. Para terminar, então os benefícios, resumindo aqui assim os benefícios do movimento, não é? deste deixar a criança explorar. E quando eu digo explorar, não estou só a dizer deixar trepar e saltar tudo e mais alguma coisa. Muitas vezes é uma coisa tão simples como, e isto acontece com as crianças mais introvertidas, a criança está a andar connosco, a passear, e ela para e baixa-se e vai ver um bichinho. Ok? Vai ver um bichinho, ela fica lá, fica assim, aproxima-se, depois afasta-se, depois aproxima-se outra vez. Este movimento, a criança, apesar de nós olharmos e vermos só, ela está só a ver um bicho, o seu poder de concentração nessa atividade, nesse micromovimento, é gigante. E nós muitas vezes olhamos para isto, para esse acontecimento, como uma coisa chatíssima. Anda lá, despacha-te lá, temos que ir. E muitas vezes temos, eu sei disso. Mas temos que ressignificar as atividades ou os acontecimentos ou o nosso dia-a-dia com a criança. Porque nós temos isto muito virado para nós. Está aqui a estar-me a chatear, logo hoje que eu quero me despachar é que ela ficou a ver a flor, logo hoje que eu tenho que ir mais cedo para fazer o jantar é que ela quer ir ao parque. Nós olhamos sempre só para a nossa visão. E esquecemos de olhar para aquilo que a criança necessita. Se calhar naquele dia ela necessita e quer mesmo muito ir para o parque depois da escola. Ou todos os dias. Vamos então aos benefícios. Fazendo aqui assim um apanhado daquilo que tivemos aqui a falar. Além de estimular o crescimento e o desenvolvimento físico, não é? Normal. Melhorar toda a sua postura e o seu equilíbrio, porque realmente a criança é na idade, por exemplo, de creche, que a criança precisa de mais movimento, porque ela está a explorar não só o seu corpo, está a explorar toda a sua envolvente, não é? É nessa altura que ela começa a perceber, oi, espera aí, não sou só eu e a minha mãezinha e o pai, mas mais a mãe, mas existe o mundo, eu vou explorá-lo, como? Através do meu movimento. Fortalece os ossos, os músculos e as articulações. Todo o movimento corporal é desenvolvido, não é? A socialização. A socialização, e não estou a falar da socialização da parte de saber cumprimentar, não. A socialização no sentido de conhecer o meio. A criança necessita de ir ao parque, mas a criança também necessita de ir a um mercado e ver o movimento que se passa lá. A criança necessita de conhecer espaços para saber o que é a socialização. O aprender a dizer bom dia, boa tarde, não acontece porque nós estamos constantemente a dizer que tem que fazer. Acontece porque a criança vai vivenciar, a criança vai sentir, a criança vai experienciar isso. Então a parte do movimento não é só fazermos atividades com os nossos filhos no nosso sítio, em casa, e depois irmos ao parque e voltar. Não, é levar os filhos para todo o lado. E uma das coisas maravilhosas que tive ao ser mãe nova, não é? Foi, sem ainda ter bem esta noção bem desenhada da minha cabeça sobre o facto da importância do movimento, da parte da socialização, mas levar a Bia para todo o lado e estar com muita gente, sabendo que estava segura, atenção, não é? Mas este movimento de vamos para um sítio, vamos a outro, vamos à praia, agora vamos estudar, vamos à biblioteca, que também tem um trabalho para fazer, e agora vamos às aulas, agora vamos... Tudo isto, todos estes movimentos, a criança vivencia isto. E isso faz com que a criança se desenvolva, socialize, não por aquilo que nós estamos a dizer para fazer, mas porque realmente experienciou. Ok? Autoestima elevada. O que é que eu vos falei há pouco? Se eu posso explorar, tu adulto estás aqui ao pé de mim, se acontecer alguma coisa, ajudas-me. Quando acontece,
tu confortas-me, dizes-me para fazer outra vez. Oh, tu confias em mim. Se tu confias em mim, eu também confio em mim. Então eu vou crescer a ter esta autoconfiança. Eu sei que sou capaz. Eu posso fazer. No futuro, quando olhamos e vemos os nossos jovens e inícios de adultos, não é? Jovens adultos, a serem mais ativos e mais proativos e quando têm um problema, arregaçam as mangas e vamos fazer. Foi uma criança que conseguiu explorar. Foi uma criança que se movimentou, que pôde se movimentar. Então, lembrar que o movimento, que o explorar, que o subir e descer, não é só um subir e descer. É toda uma preparação para a vida. E, por fim, não é? A promoção da saúde. Falamos aqui que é tão importante, cada vez mais, nós temos uma alimentação que nem sempre é a mais cuidada, não é? Devido a tudo o que é necessário para a produzir. E muitas vezes esquecemos que promover a atividade física não é quando somos adultos. É mais uma vez desde a infância, onde promovemos, onde deixamos que a criança experimente, explore. Eu já vos contei sobre as bicicletas, não é? Nós, tanto a um como a outro, tanto eu como o pai, andámos de bicicleta pelo bairro, sozinhos, aquela coisa toda. E, quando chegou a altura, não é? Os nossos filhos, vamos aprender a andar de bicicleta, a mãe ajuda, não sei o quê, o pai, o avô. A Beatriz nunca conseguiu andar de bicicleta. O Miguel, a mesma coisa. E, no verão passado, o Miguel pôs na cabeça que ia andar de bicicleta. E os amigos ajudaram-no e ele aprendeu sozinho. Não digo que seja uma coisa rara, mas que foi assim estranho, só que foi deles. E ele ensinou a irmã. Neste momento já sabem os dois andar de bicicleta. Mas isso era sempre... O não andarem de bicicleta era algo que eu pensei assim, mas que coisa. Eu gosto de bicicleta, o pai também, sempre andámos. Eles nunca foram para aí, nunca gostaram. Que chatice. Mas é deles. Vamos dar espaço, vamos dar tempo. Vamos respeitar o ritmo deles. Vamos ver o que é que dá. E quando eu já nem sequer pensava sobre isto, eles resolveram. Houve uma necessidade, da parte até foi do Miguel, não é? Mas uma necessidade ali foi levantada, novamente, bora para a frente. Aquilo que eu vos quero deixar aqui é este nosso olhar sobre o movimento que a criança tem. Sobre tentarmos perceber que a criança necessita desse movimento, que é necessário da nossa parte também limparmos muita coisa dos nossos medos da infância. Os nossos medos ou melhor, as nossas certezas de termos que proteger e que ao proteger só podemos fazer de uma maneira, que é sufocar. Que é colocar numa redoma. E isso não estamos a proteger. Proteger é exatamente mostrar como é que pode fazer. Gosto muito desta frase que é, não é não pode, é como podes. Como podes utilizar uma tesoura? Como podes subir e descer umas escadas? Ok? Lembrarmos todos sempre que nós estamos a dizer o não a uma criança, não estou a dizer que não é necessário, atenção, mas é como é que se diz isso, como é que se faz isso. Mas cada vez que estamos a verbalizar um não, temos que ter atenção que esse não é só um não para um estado físico, uma situação física. Ok? Que aquilo que a criança quer fazer, mexer, explorar, tem por trás todo um âmbito, toda uma capacidade, toda uma competência emocional que está ligada. E essa, se calhar, será a mensagem que eu gostava que vocês ficassem sobre o movimento. Que a criança que necessita de se movimentar não é uma criança mal educada. E que temos que dar também tempo e espaço a que a criança que é mais recatada, que tenha esse tempo para explorar o seu ambiente envolvente ao seu ritmo. Meus queridos, desejo-vos uma excelente noite. Para todos aqueles que vão ter agora umas semanas de férias, boas férias, não é? Bom descanso,
e encontramos para a semana. Espero que vos tenha feito muito sentido esta live sobre o movimento. Lembrem-se que o movimento é necessário para que a criança cresça saudável, não só fisicamente, mas principalmente emocionalmente. Um beijinho a todos, fiquem todos bem.